Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, Ele abençoa tudo o que fazemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Hoje, quando nós não sabemos sobre alguma coisa, nós temos o costume de pesquisar no Google, nas redes sociais, assistir o vídeo de alguém dando algum tipo de dica. E nós começamos a praticar aquelas coisas nas nossas vidas, tendo a sensação que é aquilo que nós precisamos, que aquilo vai ser bom. Então nós criamos dentro do nosso imaginário um estilo de vida. Tem gente que se torna vegano, que deixa de comer certos tipos de alimentos, certos tipos de coisa, coloca a prática de exercício físico como hábito, e cada um vai se moldando aquilo que acredita ser o melhor para si. E assim nós vamos criando bolhas. E em cada bolha existe uma cultura, existe um tipo de pensamento, existe um tipo de solução, existe também um tipo de culto, onde ela acredita que aquilo seja a coisa mais importante, que tem que ser praticado. Então tudo se baseia em alguma coisa. Eu teve um tempo da minha vida que eu criei uma loucura que eu tinha que tomar banho gelado. Então tava aquele frio e eu tava tomando banho gelado. E aquilo de alguma forma nos faz despertar. Mas será que é disso que o nosso corpo precisa? Será que aquilo que eu tô sentindo falta, aquilo que eu tô tentando complementar através da minha vida é realmente o que me falta? Eu só descobri o que eu precisava depois que eu conhecia Jesus. Eu só percebi a falta que a luz fazia o dia que eu vi a luz. Agora, nós sempre temos dificuldade de confiar nas pessoas, mas a luz, ela não deixa dúvida em ninguém. Então eu tenho que sair às vezes um pouco daquilo que me é confortável, daquilo que eu imagino. Porque dentro da minha imaginação só tem as coisas que eu acho, nada daquilo é a verdade ou é a certeza. Como eu posso saber que algo pode dar certo? Sendo que tudo que existe dentro de mim é um sentimento de vazio, de solidão, de abandono. Tudo que eu falo é negativo, é sempre criticando. Eu não consigo reconhecer, eu não consigo agradecer, eu não consigo fazer nada. Nem viver a minha vida e nem as coisas que eu planejo. Então existe algo dentro de mim que eu não gosto. E eu vivo procurando, talvez, nesses vídeos, uma forma disso ser domesticado, disso sair de dentro da minha vida. Se eu contasse para você aonde está a solução, você não ia acreditar. Na Bíblia, na palavra de Deus. Porque na verdade o nosso coração não sente falta de conhecimento, mas sente falta da presença do Deus vivo, da presença do Espírito Santo. Nosso coração sente saudade de casa. Nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais que estão vivendo uma experiência de carne. E nós precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. E quem pode nos ensinar a discernir? Jesus. É a Ele a quem nós devemos seguir. É os conselhos dEle que nós devemos praticar. E quando Deus ele abençoa a nossa vida, é porque é o Espírito Santo que está caminhando junto com a gente. Não é um poder mágico, não é um abracadabra, não é algo divino, entre aspas. Não é um ato de sorte, não é algo de alguém, não, é a presença do Espírito Santo que nos faz fazer o certo do jeito certo, seguindo o caminho que Jesus construiu para nós, atingindo o nosso propósito, a razão da nossa vida. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 22, 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada.
e ele está enganando a si mesmo. Tiago era o irmão de Jesus, e ele só veio a acreditar em Jesus após a ressurreição. Enquanto Jesus era vivo, a família dele pensava que ele era louco, não apoiava as coisas que ele fazia. Então ele fez questão, na ressurreição, de conversar com o seu irmão. E Tiago, ele aprendeu a confiar e a ver que essas palavras, elas só são verdadeiras na prática. Nós temos que pensar que cada pessoa que dá um testemunho, ela está passando as experiências que ela teve. Então, quando eu falo para vocês lerem a palavra de Deus, eu não estou falando porque alguém me disse para falar. Eu estou dizendo porque de tudo que eu aprendi nessa vida, esse foi o caminho que eu encontrei o Senhor. E eu tenho certeza que esse também vai ser o caminho que você vai encontrar. E ele começa dizendo: não se enganem. Será que nós temos o poder de se enganar? É claro que temos. Sem Jesus, se nós só ouvirmos a palavra, nós vamos nos enganar. Já é o terceiro dia que nós viemos colocando a palavra como centro. Falamos sobre como a palavra reage a cada pessoa e a forma que ela vive e o que ela faz. Falamos sobre a sabedoria que é adquirida através da palavra. E aqui também nós temos que olhar que eu conhecer a palavra sem praticar a palavra, sem obedecer a palavra. E a palavra, certo um tempo, é o que? É o Espírito Santo falando dentro do meu coração. Isso se torna a lei. Então eu já não estou mais preso aos livros, à literatura, às coisas desse mundo, a nada, mas eu estou em liberdade junto ao Espírito Santo. Então se eu quiser uma vida que não seja de engano, e olha que interessante, a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem sem Deus. Nem Jesus agradou a todo mundo. Jesus não agradou as pessoas que não acreditavam nele. Então, quando nós não temos sabedoria, nós não conseguimos contextualizar as coisas. E tudo existe um contexto e tudo existe uma razão. E conforme nós vamos lendo, nos aproximando do Senhor, nos acostumando com a luz. Se você está dentro de um quarto escuro e você acende a luz, aquela luz cega a primeiro instante. Mas você vai se acostumando, você vai vendo. E esse é o período que nós passamos, quando nós começamos a reconhecer o mal que está dentro de nós, a sentir uma tristeza tão grande, por nós termos jogado tanto tempo fora, nos enganando, seguindo pessoas, seguindo coisas que não nos levaram a nada, acreditando, vivendo independência emocional, comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, enquanto aquilo que era importante, o diabo estava levando embora. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas as ponham em prática. Então não adianta eu ouvir o devocional, não adianta eu ouvir a palavra de Deus, não adianta eu ouvir os louvores se eu não praticar. Não adianta eu frequentar a igreja, não adianta eu dar glória a Deus, eu falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou uma pessoa religiosa, que eu venho de uma família religiosa. Isso pouco importa. Então o importante para Deus é o quê? É nós obedecermos às coisas que Ele diz. Porque é a mesma coisa. Adão e Eva foi condenado por quê? Porque não obedeceram o que Deus diz. Então a palavra de Deus, ela é lei. E a nossa palavra também. Deus, ele fala que nós não devemos jurar as coisas em vão, que nós não devemos mentir. Então as nossas palavras, elas refletem o estado do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então quando eu começo a praticar aquilo que está dentro do meu pensamento, que eu leio na palavra, que eu começo a fazer uma faxina dentro de mim, os meus hábitos, eles mudam. Aquilo que eu me divertia já não é mais divertido, as músicas que eu escutava eu já não escuto mais. Isso eu não faço porque alguém pediu para eu fazer. Não se pode ouvir mais. Eu não sinto mais vontade. Sabe quando alguma coisa parece que já não encaixa, perdeu o interesse? E na nossa vida, se você olhar dentro das tuas coisas, quantas coisas você já não perdeu o interesse? De repente comprou uma raquetinha para jogar um beach tênis e já não está jogando mais. Comprou alguma coisa para ir na academia e já não vai mais. Comprou um tênis para correr e não vai mais. Porque nós temos o hábito de fazer sempre assim. É achando que vai começar o comportamento
que nós vamos começar uma nova rotina comprando as coisas. Então eu vou lá, compro o suplemento da academia, me inscrevo, mas não vou na academia. Eu compro tênis para fazer alguma coisa, mas acabo não fazendo. Quando Jesus ele pede para que nós façamos alguma coisa, ele não pede para levar nada. Ele fala, vai que no meio do caminho eu proporciono, vai que no meio do caminho nós encomendamos ou nós vamos fazer dar certo. E quanto a isso, não se preocupa. Então, um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. Então não adianta você ir lá na nutricionista, não adianta você fazer a cirurgia plástica, você ir lá fazer a bariátrica e fazer um negócio. Se dentro de você o teu coração ainda sente fome de Deus, vai voltar tudo de novo. Sendo que se você arrumasse o hábito, e o hábito é o quê? Ler a palavra, praticar a palavra, colocar Jesus em primeiro lugar, se arrepender, esse estado que você está hoje, ele deixaria de existir. Ficaria muito mais fácil você chegar junto de Jesus a isto. Tem gente que fala que é por mérito pessoal. Para mim isso não existe. Todo o mérito de tudo que é bom que nós fazemos, todo o resultado que nós atingimos é graças a Deus. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. O que é o Evangelho? Será que a Bíblia é o Evangelho? Ou o Evangelho é as boas novas do reino de Deus? O Evangelho é Jesus, é aquilo que Jesus ensina. São os sermões, são os exemplos, são as curas, são os discípulos nos ensinando o que Jesus fez, são as cartas de Paulo exortando a igreja que não se colocava a obediência do Espírito Santo. Então cada coisinha complementa a nossa caminhada. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Nós só somos livres na presença do Espírito Santo. Ah, mas eu sou livre, eu sou solteiro, eu posso fazer tudo o que eu quero. Você não pode. Você está mediante a opinião de todas as pessoas. Você sofre pela opinião das pessoas. Você imagina o que as pessoas pensam e sofre por isso. Só através do Espírito Santo eu deixo de me importar com o que o outro pensa. Se Jesus colocasse dentro do teu coração, para você estar dentro de um supermercado e passa uma pessoa estranha, e ela olha para você e você vê que essa pessoa ela não gostou de você, e Deus coloca no teu coração, aborda essa pessoa que eu tenho um recado para dar para ela, você iria? Porque é fácil evangelizar a gente bonita, é fácil evangelizar, entre aspas, alguém que eu acho interessante. Difícil é evangelizar o morador de rua, a pessoa que está no ponto de ônibus, muitas vezes uma pessoa que ela está em situação desfavorável, uma pessoa que ela está numa posição que ninguém quer falar com ela, que todo mundo já julgou, que todo mundo já abandonou, é conversar com a prostituta, é conversar com o drogado. Agora, você conversar com a prostituta porque você é um drogado é fácil. Eu quero ver você ser um virtuoso da igreja. Eu quero ver você conversar com o oposto do que você vive, com o oposto do meio que você está. Porque às vezes eu estou dando um exemplo de alguma coisa e falando, não, eu vou, mas eu quero ver você conversar com o oposto. Então Jesus, ele dá essa liberdade a nós, a liberdade de poder se mover segundo o Espírito Santo, coisa que a igreja ela não entende. Primeiro que para a igreja, pelo fato de nós lermos a palavra de Deus e evangelizar sem curso, sem nada, só através da unção do Espírito Santo, ter mudança de vida, ter... Não, isso não importa. Eu tenho que estar na saia do pastor ou na barra do padre. Senão não vale a pena, senão não entendemos nada, senão o que nós pregamos é loucura. Realmente, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E aquele que não conhece o Espírito Santo nem entende. Se as pessoas elas vêm e me contam histórias, eu consigo reconhecer nas palavras dela onde já está Jesus, porque eu já li tantas e tantas e tantas vezes a Bíblia, que isso é comum para mim. Eu consigo enxergar Deus até onde Deus, entre aspas, não está, mas Ele está sim. Porque nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Independente de onde nós estivermos, Deus, Ele estará lá. Desde que eu esteja cultuando ao Senhor, desde que eu esteja fazendo aquilo para a honra e glória do Senhor, Ele estará lá. Então as palavras de Jesus é o que vai trazer liberdade ao nosso coração, tirar essa dependência emocional, essa ideia de que eu preciso agradar as pessoas quando eu só preciso agradar ao Senhor. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática. Então para mim poder examinar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que me colocar à disposição dela. Então o devocional fala sobre a palavra fala sobre a palavra, os louvores falam sobre a palavra, a igreja fala sobre a palavra, o testemunho fala sobre a palavra, e tudo é sobre isso. Tudo está baseado, tudo tem como centro a mesma coisa. Todo devocional
que eu acordo justamente de manhã para gravar é baseado na palavra de Deus. Se existe algo que pode libertar o nosso coração, trazer um pouco de alento, é a palavra de Deus. Então eu preciso examinar essa lei. E eu também preciso não esquecer. Se Deus diz sim é sim, se Deus diz não é não. Se eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu posso perguntar para alguém que conhece a palavra. Porque na maior parte do tempo eu vejo pessoas pregando opinião, pregando imaginação, criando histórias que não estão na Bíblia para tentar explicar o que está na Bíblia. Eu não preciso criar esse tipo de história. Eu posso usar as parábolas de Jesus, eu posso usar as histórias de Paulo, eu posso usar os exemplos do Antigo Testamento. E tá tudo bem, a Bíblia é rica e completa para isso. Não preciso inventar anjos, não preciso inventar coisas que não existem, não preciso inventar histórias, não preciso fazer o evangelho ficar engraçado. Ah, ele é engraçado, ha. É sério. Quem vive em depressão, pensando em tirar a própria vida, a última coisa que quer é rir. Rir de tudo é quem tá perdido. Quem ainda não viu o tamanho do buraco que está ali na frente. Quem está seguindo para o precipício ainda não caiu. Porque quem já caiu lá dentro sabe a dor. Então o evangelho não é sobre ser engraçado, sobre ser divertido, sobre ser entretenimento, sobre eu entrar num lugar que está cheio de luz, que está bonito, que tem telão, que passa letra, que não sei o quê. Cara, o evangelho é sobre nós. É algo feito dentro do nosso quarto, em silêncio. É na conversa aqui com Deus. É expor o que tem dentro de nós. E aí eu começo a praticar esse algo diferente que eu não esqueço. Deus vai abençoar tudo o que você fizer. Então quando eu vivo longe de Deus, esquecendo do Evangelho, esquecendo de Jesus, não praticando a mensagem, vai ter bênção ou maldição na minha vida? Vai ter graça ou desgraça? É sempre o contrário. Então, quer dizer que as pessoas que seguem a Jesus, elas são abençoadas por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Então olha como Deus está dizendo, tudo que vocês fizerem, quando vocês estiverem comigo, eu vou abençoar vocês. Então tudo que vocês obedecerem, que eu colocar dentro do coração de vocês, é para que a bênção possa chegar na tua vida. Então não adianta a gente querer se colocar em duas posições contrárias, achando que Deus vai nos levar para o caminho que nós queremos que Ele leve. Ele vai levar por onde estiver. O que você prefere? Receber a bênção de Deus, sem entender aonde você está indo, sem ter plano, sem ter nada, só seguindo esse Espírito Santo? Ou você ter uma ideia fixa na sua cabeça, que só traz desgraça e maldição para a tua vida, que sempre que você tenta, tudo dá errado, nada dá certo, você já está num ponto de já não acreditar em mais nada, já está cansado, já está sobrecarregado, costuma chorar, não consegue conversar, não consegue falar, vive procurando as coisas, criando situações, meio de mentira, fofoca, intriga, inveja. Cara, não sai nada de bom da tua boca. Então você se sente uma pessoa religiosa? Ou vamos mudar, você acredita em Deus? Eu acho que essa é a melhor palavra. Você acredita em Deus? Alguém está pensando que é religioso? Alguém está pensando que acredita em Deus? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. Se não souber controlar o que você fala, a sua fé, ela não vale nada. A sua crença, ela não vale nada. Onde que Deus quer que eu controlo? As palavras. Por que as palavras? Porque nessa batalha espiritual a boca vai falar do que o coração está cheio. E o que está cheio do teu coração? É de amargura? Ou é de glória? Você está glorificando ao Senhor? Você está agradecendo ao Senhor? É de arrependimento ou de orgulho? É de compaixão ou é de ódio? Tem palavras doces ou tem palavras duras? Está dizendo a verdade ou está mentindo? A nossa religião, ela vai mudar as nossas palavras. E Ele está dizendo, se as tuas palavras não mudaram, você está enganando a si mesmo. Continua xingando? Se você tivesse que refazer 10 vezes a mesma coisa, você ficaria bravo? Se uma coisa não funciona no momento que você quer, do jeito que você quer, você fica bravo? Eu sempre tento encontrar, nas pequenas coisas da vida, a mesma paciência que Jesus teve comigo. Porque quantas vezes eu não voltei a repetir os mesmos erros, do mesmo jeito. E Ele sempre esteve lá. Quando eu disse, Senhor, você me perdoa? Eu não sei o que eu faço.
E isso era o pecado dentro de mim, esperando ser reconhecido para que ele pudesse sair. A sua religião não vale nada e está enganando a si mesmo. Então, se você frequenta qualquer lugar, se você minimamente diz que acredita em Deus, porque eu agradeço a Deus por falar que eu era ateu, porque eu precisei aprender tudo. Eu não aceitava Jesus de parte alguma, e eu acho que é por isso que Jesus ele conseguiu transformar tanto a minha vida, porque eu sabia quem eu era e aonde eu estava. Mas tem gente que eu acho que não sabe, não consegue reconhecer a diferença de uma imagem de gesso, daquilo que Deus pede para fazer ou não. Por que existe tantas denominações evangélicas? A primeira razão é porque o dinheiro vai para cada uma diferente. E a segunda, porque existem pontos da palavra de Deus que eles discordam. E depois de ler a Bíblia tantas e tantas e tantas vezes, eu não encontrei nenhuma igreja que pudesse me receber, porque todas têm alguma coisa que está errado. Todas. A única igreja que não falha é a palavra, é o Evangelho. Então eu prefiro seguir aquilo que Jesus diz, que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração, do que ficar seguindo pessoas e achando que eu preciso daquilo para ser aceito por Deus. Eu já me sinto aceito por Deus, eu já me sinto perdoado por Jesus. Eu não preciso da aprovação das pessoas. Isso é a liberdade. Eu não preciso de religiosos que enganam a si mesmo. Minha linda. Se a gente continua lá em Josué 1, versículos 5, 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, Josué era quem? É aquele que sucedeu Moisés. Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. Sabe por quê? Porque Deus pediu para tocar na rocha, para sair água para o povo, e Moisés foi lá e bateu na rocha. E aí você olha e fala, nossa, mas só por causa disso, Deus disse para Adão e Eva, não coma da árvore desse fruto. Eles foram lá e comeram. Só por causa disso. Deus é obediência. Ele não está pedindo a tua opinião, se você quer ou se não quer. Quantas pessoas você não bloqueou no teu telefone, ou você não fala mais, ou você separou um relacionamento por coisas bestas como estas, entre aspas, mas porque essas pessoas elas desobedeceram alguma coisa que você achou que elas deveriam fazer. Porque o que eu mais vejo é uma falha na comunicação. As pessoas querem que as outras pessoas imaginem o que elas sentem, o que elas querem, o que elas esperam, sem nunca ter dito uma palavra. Então Josué assumiu o posto de conquistar aquela terra prometida. E você sabe quem está falando com ele? É o próprio Deus. E o que Deus está dizendo para ele? Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Então, tudo aquilo que Moisés fez é porque Moisés era o cara ou porque Deus estava com ele? Tudo aquilo que Josué vai fazer é porque Josué é o cara ou porque Deus está com ele? Tudo isso que você fracassa na tua vida não dá certo porque você não vale nada ou porque você não estava com Deus? E esse é o momento que nós temos que entender que nós queremos viver a nossa vida, temos uma pressa muito louca, nós não temos tempo para nada. E todo dia nós somos derrotados. Todo dia estamos amargurados. Todos os dias precisamos recompensar de alguma forma toda essa frustração. Seja bebendo, fumando, se drogando, comendo, um docinho aqui, uma coisinha ali, falando mal da vida das pessoas, se intrometendo, jogando, se distraindo, prostituição, rede social, essa loucura. E Deus está dizendo, olha,
O teu sucesso não é teu, sou eu teu sucesso. Se você enxerga, eu faço essa pergunta para todo mundo que eu vejo. Você enxerga por quê? Ah, porque eu tenho olhos. Não, você enxerga porque existe luz, porque se não tiver luz, mesmo você tendo olhos, você não pode ver. E a gente tem que sempre entender que se nós podemos ver alguma coisa, é porque Deus está naquele lugar. Olha onde ele foi. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Então, qual que tem que ser a minha conversa? É sobre a vida e a vida do fulaninho? É sobre o que está acontecendo? Ou é sobre a palavra de Deus? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Mas para mim poder falar sobre o livro da lei, eu preciso ler o livro, eu preciso conhecer o livro. Estude esse livro dia e noite. Ah, é só no final de semana? Dia e noite. E o estudar é ler. Não é? Eu não preciso saber. Ah, isso aconteceu, senão vira uma aula de história. Não, é espiritual. Eu estudo de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Todos os dias, de dia e de noite. E assim eu encontro dentro de mim um motivo para ser feliz. Quer dizer que fora de mim tudo dá certo, tá tudo legal? Não, mas tá ok, tá ótimo. Tá perfeito. Do jeito que Deus colocou, se for para mim seguir o caminho que ele tá perfeito. Porque Josué era um guerreiro, ele ia ter muitas batalhas, ele ia ter muita dificuldade, mas Deus prometeu uma coisa: você nunca será derrotado. Ele não disse para ele, você não terá batalhas. Ele disse, você vai vencer todas as batalhas que você lutar. Mas para isso você precisa falar desse livro, você precisa conhecer esse livro, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. A mesma mensagem que Tiago disse. Josué lá atrás, mas muito no começo da Bíblia, muito no começo, está dizendo a mesma coisa. E é a mesma mensagem que vem sendo pregada e repregada. Você pode ouvir o devocional e às vezes achar, cara, é repetitivo. É. Porque sem Deus não tem como. Sem ser dessa forma não tem como. Não adianta você tentar do seu jeito. Então Deus está pedindo, estude o livro, leia o livro, pratique o livro. Aí ele dá uma promessa, se fizer isso, tudo lhe correrá bem. O que é a bênção? Tudo lhe correr bem. E você terá sucesso. Olha como nós precisamos de Deus para nossa vida começar a entrar num trilho. Sem Deus você vai fracassar, sem Deus você vai perder as batalhas, sem Deus não vai dar certo. Não vai ter bons sentimentos, não vai ter nada. Então quando você tem sabedoria para entender que posses, bens e algumas riquezas não são sinônimos de prosperidade para Deus, porque sem Deus a riqueza gera o quê? Gera ganância. A pessoa acha que ela precisa daquilo para viver. Quando a gente descobre que com Deus tudo que a gente precisa é dele. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado. Então se eu estou junto de Jesus, eu vou me desanimar, mesmo que eu tenha que fazer 10 vezes a mesma coisa, eu vou ficar xingando. Seja forte. Eu sei que nós vamos passar por coisas que nós não merecemos, que nós não gostaríamos. Mas eu vou passar com coragem, não vou passar com medo. Eu não vou duvidar que essas coisas vão dar certo. Eu não vou duvidar que eu não vou ser derrotado. Eu não vou duvidar de nenhuma das promessas que Deus. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você. Então, quando Deus está comigo, eu sinto medo? Não. Eu sinto coragem. Quando Deus está comigo, eu sinto desanimado? Não, eu me sinto motivado, eu tenho vontade de fazer as coisas. E em qualquer lugar, Deus está prometendo, aonde vocês estiverem. Nossa, mas eu achei que fosse só dentro da igreja. Ah, fora da igreja você vive também? Fora da doutrinação, fora da religiosidade, o Senhor vive também, Senhor? Ah, entendi. Então o que determina a minha vida é a tua palavra e o que eu faço com ela. Não a opinião dos outros, nem as pessoas, nem o que os outros pensam, nem nada. O que determina a minha vida é o arrependimento. Por isso que João Batista dizia, arrependa-se, por isso que Jesus disse, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. E cada dia esse reino está mais próximo. Se você parasse para prestar atenção nos sinais de que o mundo já vem dando, que Jesus já vem voltando, você estaria parando para pensar em outras coisas.
Então olha como tudo passa pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Por que eu falo para começar a ler lá no Novo Testamento as boas novas, o Evangelho, a lei perfeita, é onde o Espírito Santo vem. Depois nós vamos lendo as outras coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que essa mensagem ela pode ser compreendida. Começa a ler a palavra de Deus. Existe uma Bíblia que ela é mais fácil, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Você pode comprar no Mercado Livre por R$20. Você pode ganhar de presente de alguém, de repente, como nós, que evangelizamos as pessoas e quando elas aceitam Jesus como Salvador, nós damos uma Bíblia de presente. Ou você pode baixar um aplicativo do celular e ouvir gratuitamente. Então a Bíblia não é porque alguém pede, mas é porque Deus nos coloca no coração que, olha, entrega a minha mensagem para essa pessoa. Então nós não somos aqueles que atendem pedidos, mas nós somos aqueles que Deus coloca, vá até o meu filho, entregue a mensagem, pregue a palavra. E é isso que nós fazemos, sem rejeitar ninguém, sem fazer juízo de valor de ninguém. Quem sou eu, o maior dos pecadores, para julgar se alguém merece ou não estar na presença de Jesus? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.